Ó Senhor, esse é o nosso pedido nessa noite. Abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, que realmente o Senhor possa nos conceder a visão do Senhor. E, Senhor, que essa visão, de fato, possa nos conquistar. Senhor, que de maneira profunda, de maneira completa, Senhor. Oramos para que realmente o Senhor venha nos conduzir nessa noite. Oramos pela unção que vem do alto, Senhor. Que realmente o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Unge o que fala, Senhor, aqueles que ouvem também. Senhor, que realmente o Senhor possa, nesses momentos, ganhar algo de precioso para o Senhor mesmo. Senhor, como nós pedimos que realmente o Senhor possa ser aquele a quem nós vemos nessa noite. Senhor, que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 2. Versículo 2. Será que alguém pode pegar um copo d'água? Isso. Seja. Obrigado. Né? Bem engasgado aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, obrigado, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Os irmãos devem ter percebido, então, uma palavra-chave. Tem várias, né? Mas uma que eu quero chamar a atenção é a obra. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, ou seja, a obra de Deus, que concluiu, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Algumas pessoas até questionam esses versículos, porque Deus é Deus, né? Ele é onipotente. Como é que Deus cansou, né? Porque fala que ele descansou. Deus não cansa, nunca, né? Mas aqui ele diz que de alguma forma muito especial, Deus separou aquele dia, após ele ter concluído, ter terminado algo que ele tinha proposto no seu coração. Né? Toda a obra que ele tinha proposto no seu coração, ele concluiu. E nós sabemos muito bem o que aconteceu, né, depois disso, né? Nós sabemos que, de alguma forma, o inimigo de Deus, ele interferiu, né, naquele processo que estava acontecendo, lembrando sempre que isso nunca esteve fora do controle de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso, meus irmãos. Não tem, para Deus não existe plano B, né? Muitas vezes alguns falam que não, olha só, Deus tinha planejado tudo tão bem, de repente aparece a serpente aqui e acaba com o plano A de Deus. Deus, o plano de Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito em todos os seus caminhos, né? E Deus, na sua presciência, claro, ele sabia que isso tudo ia acontecer, né? Mas, no entanto, na sua soberania, no seu trono, que é inabalável, Deus dos altos céus, ele viu e acompanhou tudo acontecendo, como ele faz até hoje. E nós lembramos, nós vamos tocar alguns desses versículos hoje, que o Senhor Jesus mesmo fala que Deus trabalha até agora. Então, aquilo que tinha obtido no seu descanso, por algum motivo, fez com que Deus trabalhasse até agora. E Atílio até anota, viu, Atílio? Qual que é o título da mensagem de hoje? É a Igreja e a Obra de Deus nos Tempos do Fim. Então, como vocês podem perceber, esse é um tema gigantesco, né? Gigantesco. Mas eu queria chamar a atenção em alguns pontos
para nos encorajar nessa noite. E eu gostaria de começar falando, como os irmãos têm visto, a respeito da obra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra obra, obviamente a gente tem a percepção, e não é incorreta, de que obra significa fazer, ação. Né? De fato, foi o que aconteceu. Deus descansou, Deus fez muitas ações pela sua palavra, Deus fez tudo acontecer. Deus trouxe a existência, Deus criou, assim por diante. E quando a gente ouve falar de obra, exatamente a gente imagina algo nesse sentido, uma execução, né? Que Deus realizou. E, de alguma forma, nós trazemos isso para nós mesmos, né? E também não está errado, não. O propósito de Deus para nós, de fato, é que nós possamos, de alguma forma, realizar, né, boas obras, não é isso? E nós sabemos que, historicamente, esse foi um dos problemas, né, na história da igreja, de que, de alguma forma, a salvação seria por obras, né? Então, tem toda essa história para trás, e aqui eu não vou entrar nesse mérito agora, mas que, de alguma forma, a salvação, a vida eterna era alcançada por obras. E tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, e graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, através do nosso amado irmão Martinho Lutero, o Senhor restaura a realidade de salvação pela graça por meio da fé. Né? Mas onde é que ficam as obras? E, afinal de contas, qual que é a obra de Deus? Que obra que é essa? E, principalmente, qual que é a obra de Deus nos tempos do fim? Nós acabamos de ler a obra de Deus no princípio. Mas qual que é a obra de Deus nos dias em que nós vivemos? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos lá para o Novo Testamento agora. Possivelmente, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a questão da obra de Deus que está, obviamente, conectada, né? Fortemente conectada à igreja. Capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O apóstolo Pedro, já naquela época, nós estamos vendo aqui o primeiro século, anos 60 e pouco, 63, 64, talvez por aí. Ele já percebia que, de fato, o contexto se referia ao fim de todas as coisas, ao fim das eras. E nós temos visto que, desde então, nós temos vivido nesse período, que caracteriza exatamente o fim das eras. Se a gente pudesse estimar aproximadamente, né, pelo que a gente entende da cronologia bíblica, estaríamos aí 6.000 anos, não é isso? O homem foi criado 6.000 anos, 6.000 antes de Cristo, né? É isso? Não. Qual que é a conta? Fernando que gosta dessa conta aí, né? Alguns falam que o homem tem 40 milhões de anos. Não, claro que não. A gente sabe que pela genealogia, quando a gente vê a história de Adão até chegar a Cristo, nós vemos que o período é bem determinado por tudo aquilo que a palavra de Deus traz. Então, nós sabemos que, de fato, nós estamos vivendo num momento, né? Desde o nascimento do Senhor até agora, são 2.000 anos. 2.000 anos. Então, possivelmente 4.000 anos antes, nós estamos com 6.000 anos. Né? Meu propósito aqui não é falar de cronologia, não. Mas o que eu estou dizendo é que 2.000 anos se passaram. E a percepção que Pedro tinha é que o fim de todas as coisas estava próximo. Que proximidade que é essa? Se na época de Pedro ele já estava que estava próximo, imagina agora, passados 2.000 anos. Então, o fim de todas as coisas está próximo. E esse que é o ponto importante nós entendermos. Como nós vemos que o fim de todas as coisas está próximo, nós vemos que a obra de Deus ela acontece agora no fim dos tempos. Mas o versículo em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 11. O apóstolo Paulo está, de fato, trazendo tudo aquilo que ocorreu na história de Israel, porque nós sabemos que aquilo foram
como até algumas Bíblias devem trazer como exemplos, como tipos, né, que aconteceram com um propósito, que é o que está dizendo aqui. Versículo 11. Essas coisas lhe sobrevieram, está falando do povo de Israel, como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, de novo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nessa época já percebia que os fins dos tempos estavam chegando. Então, nós não temos muita dificuldade em entender de maneira alguma, né? Hoje nós estávamos vindo para cá, até nós comentamos, puxa vida, passou tão rápido, um sábado para outro dia mesmo a gente estava aqui, né? A percepção nossa, pelo menos minha também, você dos irmãos também, que o tempo tem passado muito rápido, né? Não vou dizer que fisicamente tem algum tipo de justificativa para isso, né? A medida do tempo, mas a sensação, a percepção que a gente tem pela intensidade dos momentos que a gente vive é tão grande que a gente não percebe, de fato, o tempo passar, né? Então, de fato, nós estamos nos momentos finais. Mas, afinal de contas, qual que é a obra de Deus? Então, os irmãos conhecem esse texto. Nós vamos abrir lá em João, no Evangelho de João, do capítulo 6. Evangelho de João, do capítulo 6. Versículo 28. Todo aquele, esse é um trecho, um dos trechos maravilhosos, né, do Senhor Jesus se declarando dele o pão da vida, né? Em algum momento, versículo 27, que é um pouquinho antes, o Senhor Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, trabalhai, né? Mas pela que subsiste para a vida eterna. Fins dos tempos, vida eterna. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Os irmãos observam a pergunta que foi feita. Essa é a pergunta natural do homem. Quando a gente pensa em executar e fazer, nós pensamos em muitas coisas, né? Ao longo da história da igreja, né? Ao longo da cristandade, mesmo hoje, nós vemos muita atividade. O foco, muitas vezes, é em fazer. Está errado? Não vou dizer que está errado fazer, mas nós temos que lembrar que o nosso fazer, ele sempre tem que ser antecedido de uma percepção, uma visão clara, um entendimento claro daquilo que é a vontade do Senhor. Os irmãos se lembram de Moisés. Quando Deus deu um comando para Moisés, Moisés foi além daquilo que Deus falou. Ele falou para falar com a rocha. Moisés, baseado na sua experiência anterior, feriu a rocha. E nós conhecemos bem a tipologia. A primeira rocha era o Senhor que foi, quando foi ferido por você e por mim. A primeira rocha falava da morte do Senhor. A segunda morte falava do Senhor ressurreto, do Senhor glorioso. O Senhor glorioso, você não tem que crucificá-lo. Por isso, quando Moisés ele fere a rocha, aquilo foi suficiente. A gente acha que foi tão pouquinho, né? Mas foi suficiente para que ele não entrasse na terra. Porque ele foi além daquilo. Ele foi além daquilo que Deus tinha determinado. Quando Deus deu a instrução a respeito do tabernáculo, Deus descreveu de maneira exata tudo como deveria ser feito. Não deveria haver qualquer tipo de boa ideia ou de interferência do homem. Deus capacitou os homens, sim, não tem dúvida. Nós vemos todos aqueles artífices que trabalharam em todos os aspectos, desde o entalhe da madeira, da montagem, né? A preparação de todas aquelas peles de texugo, aquela história toda que a gente conhece. Deus capacitou, mas é de acordo com o plano que ele tinha lá no céu. O plano era dele, o projeto é dele, a direção é dele. E o maior problema do homem hoje é exatamente esse, de querer, de alguma forma, com a sua boa ideia, com a boa intenção,
de tentar contribuir com Deus de alguma coisa que ele não pediu. Alguma coisa que, de fato, Deus não tinha determinado. Então, as obras em si, não há problema nenhum com elas. Desde que elas tenham sido pré-ordenadas por Deus. Nós vamos tocar nesse versículo em Efésios daqui a pouco. Então, por que eu estou tocando nessa questão da obra de Deus? Porque no momento em que a gente vive, a clareza que nós precisamos de ter a respeito daquilo que Deus deseja realizar, a obra que Ele quer realizar, e que Ele já vem realizando. Deus não deixou, Deus não parou. Mas nos tempos em que a gente vive, a obra de Deus é muito específica, aquilo que Ele deseja operar, aquele que Ele vai operar. Não tenhamos dúvida, Deus vai operar. E quando o Senhor Jesus responde que a obra de Deus é essa, observe que o homem pergunta quais são as obras, né? O que faremos para realizar as obras de Deus? Eles viam muitas coisas, talvez motivados por aquilo que o judaísmo da época indicava, né? Tantas regras meticulosas, detalhadas, tantas coisas que aquela religiosidade trazia, que eles tinham que, de alguma forma, tentar cumprir. Eles viram, então, simplesmente a coisa no plural. Eles não conseguiram, de fato, que Deus tinha uma obra, e uma obra somente. E o Senhor Jesus fala claramente, a obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado. Se a gente pudesse avançar um pouquinho mais, qual que é o propósito eterno de Deus? O que Deus, de fato, deseja alcançar, e Ele vai alcançar. Não vai ficar só no desejo, não. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Que na consumação dos séculos, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Deus tem um único propósito. O irmão e a irmã devem pensar, puxa vida, não é possível, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus só tem um propósito, não é possível. Só isso, irmãos. No momento que a gente acha que é só isso, nós estamos perdendo de vista aquilo que é mais precioso e central para Deus, que é o seu Filho. A obra de Deus é esta, o Senhor declarou, que creais naquele que Ele enviou. E crer em Jesus. Parece pouco, né? Crer. Algo tão simples, né? Mas essa é a obra de Deus. Por quê? Porque o foco de Deus está na pessoa do Senhor Jesus. Esse é o foco de Deus. E a obra de Deus nos tempos em que a gente vive, nos momentos em que nós vivemos, nos tempos do fim, é de fato que nós possamos de fato compreender e ver de maneira bastante clara que esse é o propósito de Deus. Nada além disso. Eu não estou dizendo aqui para ficarmos aqui de braços cruzados, né? Meditando, seria muito bom também, né? Orando, isso é muito bom também. Cantando, maravilhoso. Reunindo, maravilhoso. Sem fazer nada, a gente pensa. Não, irmãos, o que a gente precisa é de ganhar uma visão. E essa visão nos ganhar. Essa visão de quem que é? A visão do nosso Senhor. Nos dizem que nós vivemos. E eu falo isso para todos nós. Não estou me excluindo de maneira nenhuma, estou me incluindo aí. Aquilo que vai nos fazer, vai nos permitir passar pelo que nós vamos passar, porque nós vamos passar. Não estou falando de grande tribulação, não estou falando nada nesse sentido, estou falando assim, o que nós já estamos passando. O que vai nos permitir passar nesse momento é uma visão clara do nosso Senhor Jesus. Uma visão que nós temos do nosso Senhor, uma visão que nos ganhou. Então, a obra de Deus é essa, irmãos. Essa é a obra de Deus, para você e para mim. Lá em Efésios nós vemos que, de fato, Deus de antemão preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Existem aquelas obras que Deus preparou. Existem coisas que, de fato, Ele permite, Ele nos capacita a realizar. Mas o foco de Deus é que nós possamos, de fato, ter a visão do seu Filho de maneira cada vez mais plena, uma visão alargada do nosso Senhor. E essa visão, de fato, nos conquistar. Os irmãos se lembram do apóstolo Paulo dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão do Senhor
arrebatou Paulo. Aquela visão do Senhor foi aquilo que norteou a vida de Paulo. A visão de Cristo, a visão do nosso Senhor, é central para a sua vida e para mim. Principalmente nos dias em que nós vivemos. Para que a gente possa, então, avançar, nós vamos pegar um exemplo, na realidade, 2 exemplos no Novo Testamento. E esses exemplos, eles vêm logo no princípio dos evangelhos. Malaquias encerra o Antigo Testamento e por 400 anos, aproximadamente 400 anos, houve o período de silêncio. Deus não mais falou. Por 400 anos, irmãos, onde estava a palavra de Deus? 400 anos. O que aconteceu nesse período? Eu tenho um resumo aqui bem rapidinho que eu vou passar com os irmãos. Durante esses 400 anos, basicamente houve 4 eras. A primeira era é a era grega. E aí tem uma chave muito importante, porque o Império Grego, vocês não se lembram, foi conquistado por Alexandre Grande. Desculpa, antes do grego tem o persa, eu estou me antecipando aqui, a era persa, que foi de 397 a 336. Lá em Daniel, nós vimos que, de fato, o Império Persa, então, que trouxe a liberação dos judeus. Nós lembramos o que aconteceu ali na Babilônia. Eles inventaram aquele sistema maravilhoso, entre aspas, né? Sinagoga, eles não tinham tempo. Eles estavam ali exilados, inventaram uma coisa bem genial. 10 homens, 10 judeus, qualquer que fossem eles, podiam, então, fundar uma sinagoga. E esse sistema de sinagoga existe até hoje, porque eles não tinham tempo. Eles não tinham aquilo que Deus tinha determinado, que ali em Jerusalém era o lugar da adoração. E dessa forma, as sinagogas se espalharam pelo mundo inteiro. Onde eles foram, levavam sinagogas. Belo Horizonte tem, São Paulo tem, Rio tem, para fora. Isso foi criação lá da Babilônia. De alguma forma, eles viveram nesse período, que foi então de 397 a 336, sob o Império Persa. Eu me confundi aqui. Logo em seguida, teve a conquista por Alexandre o Grande. E aí vem o Império Grego. E a força do Império Grego não estava na velocidade como, de fato, ele conquistou, Alexandre o Grande, mas principalmente na cultura. A cultura que os gregos deixaram, ela permeia até hoje a nossa sociedade de maneira profunda. Essa cultura foi tão forte que, na época do Senhor Jesus, o grego era falado. O grego era escrito, o grego era lido. Foi até, então, traduzido no Antigo Testamento, né, por aqueles 70, foi chamado Septuaginta, né, em grego, porque estava em hebraico, né, o Antigo Testamento em hebraico, então foi traduzido para o grego. A força que teve a cultura grega foi profunda, e ela permanece até hoje. Politeísmo e todas aquelas questões de homens, deuses, e vai por aí fora. Tudo isso nós temos em termos de política, de literatura, e vai por aí fora. Eu não vou me aventurar muito, não, porque os irmãos sabem muito mais do que eu. Depois disso, veio a era egípcia, de 323 a 198. A era grega, só registrando aqui, 336 a 323. Depois veio a era egípcia. Então, Ptolomeu, Sóter, ele conquistou aquela região de novo, né, em 323 a 198. E, de qualquer forma, o helenismo era tão forte que eles não conseguiram, de fato, a cultura que foi trazida por Ptolomeu não foi suficiente para poder vencer a cultura helenista. E permaneceu até então, certo? Então, nessa época, aparece, então, os partidos helenizantes, e aí vem toda a questão do próprio judaísmo, e aparecem, então, os chamados Hassidim, que você encontra até hoje nessa época. Eles são chamados aqueles que são santificados ou são especiais de alguma forma, né? Que de alguma forma não se contaminaram com a cultura grega, né? E eles foram aqueles que antecederam os fariseus, que a gente vê depois, fariseus, saduceus, vai para os herodianos e assim por diante. E a era
dos sírios, né, que vai de 198 a 166. Então, nesse período, de novo, né, Israel continua, né, eles continuam, de fato, escravos, eles não são livres, né, e, de alguma forma, esse império, ele é, então, derrotado pelos macabeus, que, de fato, eles eram judeus. Então, tem toda a história dos macabeus, que vai de 165 a 63 antes de Cristo. E, finalmente, o Império Romano, sob quem o nosso Senhor Jesus nasceu. O Império Romano, na época do Senhor, né, que ele teve a sua proeminência de 63 até 4, na época do Senhor, ano 4 antes de Cristo. Nós não precisamos entrar nos detalhes também, mas os irmãos conhecem da história. A podridão, tudo aquilo de profano, coisas terríveis que aconteceram por meio daqueles imperadores romanos. Qual era o estado da humanidade nessa época que antecedeu a primeira vinda do nosso Senhor? A situação era de densas trevas. Densas trevas. Quando o Senhor Jesus veio, a sua primeira vez, ele veio numa situação de densas trevas. Qual é a situação que nós vivemos hoje? Nesses momentos que antecedem a sua segunda vinda. Os momentos não são diferentes. Nós lembramos, estudamos recentemente, o Senhor na sua profecia lá no Monte das Oliveiras, ele falando como nos dias de Noé. Eles não se lembram o que aconteceu nos dias de Noé. Toda a corrupção, a decadência que antecederam aqueles dias. O princípio é o mesmo. Nós não estamos vivendo em momentos diferentes, nós estamos em profundas trevas. Profundas trevas. E a pergunta para você e para mim é como que nós devemos, então, proceder? Nós já sabemos que a obra de Deus é essa, que nós criamos no seu Filho. E que essa visão do Senhor possa nos cativar. Essa é uma chave importante. Mas nós temos um exemplo, não foi? Nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. As coisas que foram escritas, inclusive escritas na palavra de Deus, principalmente, certamente, centralizadas, aquilo que foi escrito na palavra de Deus, foram para o nosso ensino. E nós vamos voltar por um trecho que todos nós conhecemos tão bem. Mas ali tem um exemplo tão maravilhoso. De alguém que vivia exatamente naquele momento de densas trevas que antecederam a primeira vinda do nosso Senhor. E a história de dois servos de Deus, que os irmãos conhecem bem. Simeão e Ana. Né? Então, vamos abrir lá em Lucas. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem essa história, mas eu gostaria de chamar a atenção só em alguns pontos para nos encorajar, né? Nesses dias em que nós vivemos. E foram vasos que, de fato, marcaram a época. Lembra que, nessa época, o judaísmo, né, não tinha nada mais a ver com aquilo que o Senhor tinha determinado para o seu povo. Os fariseus, todos a sua seita, os saduceus, os herodianos, tudo aquilo que era religiosidade. Eles perderam de vista que o Messias estava para vir. Os irmãos se lembram. Lembra que Herodes chamou aqueles que deveriam ser os sacerdotes, os profetas da época, né? Os sábios da época, assim, vem cá, estão falando daí que vai nascer um rei? Isso sim, onde é que vai ser? Não, vai ser lá em Belém Efrata. Eles sabiam até o versículo de cor. Citaram o versículo dele. Mas eles não estavam guardando o Messias. Mas havia alguns que estavam aguardando esse Messias. E a gente sabe que entre eles, um grupo pequeno, talvez, no meio daqueles que eram aqueles judeus, um grupo pequeno. Não deviam ser muitos, não. Entre eles estavam, certamente, Zacarias, Isabel, Maria, Simeão e Ana. Mas esses dois, Simeão e Ana, eram de idade avançada. A palavra de Deus nos fala isso.
E aqui vem uma palavra para vocês de idade avançada. Não me inclui, não. Muitas vezes, né, nós que já conhecemos o Senhor há muitos anos, né, e a gente tem, ao longo desses anos, ouvido tantas coisas a respeito da palavra de Deus, tantas mensagens, tantas conferências, não é verdade? E pode acontecer muitas vezes que, talvez lá no nosso íntimo, Senhor, realmente não é para a minha geração. Isso pode gerar talvez um desânimo, talvez em mim, não sei se em vocês, pode acontecer. E como nós precisamos ser encorajados e sairmos fora desse desânimo, porque quando a gente olha a vida dessas duas pessoas, a gente vê que eles aguardavam, de fato, o Messias. Eles aguardavam a consolação de Israel. Por mais demorado que estivesse sendo, 400 anos já tinham se passado. Irmãos, mais de 2000 anos se passaram. Por um lado, significa que muito tempo passou, mas, por outro lado, significa que nós estamos muito mais perto. Eles não sabiam quanto tempo ele demoraria para o Messias. Mas uma coisa por certo, e nós vamos ler a partir do versículo 25, Lucas 2, 25. Simeão, ele sabia que ele veria o Messias antes dele descansar, antes dele ser levado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. É muito interessante. O que significa Simeão? Simeão significa aquele que ouve. Ouvinte. Ele era alguém que estava atento, né? Homem, este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observe que o Espírito Santo não tinha descido ainda, não tinha ainda o seu aspecto de habitação, por isso que ele vinha sobre as pessoas. Mas o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Observa, ele era alguém que era guiado pelo Espírito. Ele foi movido pelo Espírito, ele não foi movido pela rotina, ele não foi movido pela religiosidade. Se ele foi para o templo, ele foi movido pelo Espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, lembrando que o Senhor Jesus já tinha sido circuncidado e já tinha sido apresentado cerca de 30 e poucos dias depois, né? Então, assim, o Senhor Jesus era um bebê ainda, né? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: irmãos, que cena tremenda essa! Imagina uma pessoa idosa, os cabelos brancos, se ele tivesse cabelo ainda, né? Os seus cabelos brancos, com essa criança nos seus braços, o Cristo de Deus. Irmãos, imagina essa cena. Alguém que havia esperado fielmente a consolação de Israel. Ele teve o privilégio de ter nos seus braços aquele que era o Cristo de Deus. Vamos ver o que ele diz. Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que oração mais preciosa, mais maravilhosa. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou. O pai, a mãe e o menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará, falando com Maria, a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, olha que coisa tremenda. Imagina você agora, no mais escuro da noite, nas mais densas trevas. É o que ele diz aqui, ó. A tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz, luz, luz para a revelação dos gentios. Nós vivemos hoje em densas trevas, mas nosso encorajamento é vermos o nosso irmão Simeão. Nós não sabemos quanto tempo ainda, mas o seu coração e o meu coração precisa ser completamente capturado, plenamente capturado, para de fato aguardarmos e amarmos a vinda do nosso Senhor. Nós vamos continuar lendo agora o segundo personagem, que é Ana. Interessante observar, Ana significa graça, não é verdade? Um pouquinho para frente, só precisamos lembrar desse versículo, deve saber de cor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nos braços de Simeão estava aquele por meio de quem veio graça e verdade. Esse é o nosso Senhor. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias. Alguns irmãos estimam que talvez ela tivesse cerca de mais de 100 anos, né? Alguns tentaram fazer as contas, possivelmente a Ana tivesse mais de 100 anos. Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos, está vendo? Então, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, olha só que coisa impressionante, naquele exato momento em que o Senhor Jesus, agora os irmãos imaginam, a gente às vezes não tem ideia, eram milhares de pessoas que concorriam ao templo, milhares de pessoas. Milhares. Imagina você numa multidão. Como é que você, de fato, conseguiria identificar aquele neném? Mas nós sabemos que isso foi pelo Espírito. Ana, naquele mesmo momento, ela diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A consolação de Israel, a redenção de Jerusalém. Os irmãos se lembram? Eles estavam sob o jugo desse último império, que era o Império Romano. Como o irmão gostava de falar, a nação de Israel, ela passava da boca em boca daquelas feras, né, que a gente vê na profecia de Daniel. E agora estava na boca do Império Romano. E ela estava dizendo a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Essas duas pessoas aguardavam de fato o Messias. Aguardavam a primeira vinda do nosso Senhor. Quando nós vemos, então, esses dois exemplos, irmãos, para você e para mim, talvez, acho que a maioria de nós não chegou na idade dos dois, não, né? Graças ao Senhor, por enquanto. Né? Que o Senhor não demore muito, mas que nós não desanimemos, porque, de fato, isso pode se abater sobre você e sobre mim. Nós temos de ser, de fato, até encorajados, porque a nossa redenção se aproxima. E qual que é o antígeno? O que pode, de fato, nos garantir? Eu garantir a você e a mim de que isso aconteça. De que você, de fato, não desanime. Nós estamos vivendo em tempos, não sabemos por quanto tempo. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui transmitindo essa mensagem por meio da internet. Irmãos que estão fisicamente distantes daqui estão podendo ouvir essa mensagem. Ainda que não estivesse vendo online, talvez posteriormente pudesse, como acontece, ouvir outras mensagens, né, por meio
celular, YouTube, vai para fora. Agora, irmãos, nós não devemos nos enganar, não. Nós não sabemos por quanto tempo isso estará disponível. Nós não sabemos, não. Eu não estou falando de algo muito distante, não. E a pergunta para você e para mim é: se você não tiver esse acesso, o que você tem? O que eu tenho para nos sustentar? Para te sustentar. O nosso irmão orou hoje na ceia, dando graças ao Senhor pelo privilégio que nós temos ainda de nos reunirmos, né? Nós estamos aqui reunidos presencialmente, estamos reunidos, né, virtualmente também, pela misericórdia e graça do Senhor. É um grande privilégio. Em muitos lugares isso não acontece. Por quanto tempo, irmão? Os irmãos acham que isso vai ser para sempre assim? Eu não sei dizer se vai. Nós temos visto uma movimentação tremenda nesse mundo digital, no mundo virtual. Muito mais do que talvez nós tenhamos consciência. Vocês têm ouvido falar de mudanças que estão acontecendo? Alguém já ouviu falar? O Facebook mudou de nome, né? Meta. Ouviram falar disso? Ouviram? Não? Pois é. Então, estou dando notícia para vocês. Mudou o nome, Meta. Meta? Meta? O que é meta? Meta é uma coisa chamada metaverso, ou metaverse. Sabem o que é isso? As redes sociais vão migrar, e toda a parte digital vai migrar para esse movimento que é quase todo virtual. Ou seja, vocês conhecem o termo avatar? Né? Avatar é um bonequinho, vamos pensar assim, que está representando você. Né? Então, muito em breve vai acontecer o que era o Facebook, né? Que hoje é o Meta, vão ter avatares ali, tá certo? Em que você vai interagir com a realidade aumentada ou realidade virtual. Então, você vai interagir totalmente no mundo virtual. Ok? Então, vai ter seu avatar, você vai poder comprar joias para o seu avatar no mercado digital, você vai poder comprar casas no mercado virtual, e toda a interação vai acontecer com o seu avatar, com o avatar de outras pessoas, certo? Parece uma coisa tão singela, né? Tão simples. Mas que direção que é essa que está indo? De repente você vai ter não sei se o termo é esse, um alter ego, que não é você mais, mas te representa em alguma situação. Segunda coisa complicadíssima que está acontecendo é tudo aquilo que se refere a gente está vendo a questão dos seus dados, dos meus dados, né? As informações a respeito de você e de mim. Na época eu não vou entrar em nada político aqui não, mas na época da eleição do Trump, isso foi constatado, houve aquele problema todo. Você deve ter visto uma coisa chamada Cambridge Analytica, né? Em que eles usaram dados, eles tinham dados da população americana. Sabe qual a quantidade de itens de dados que ele tinha de cada eleitor americano? 5.000 pontos de informação de cada eleitor americano. Você tem ideia que isso? Não é só CPF, não. Né, que é o Social Security lá. Eles tinham tudo, CPF, endereço, idade, mãe, pai, de muito você imaginar. Então, você e eu, nós somos conhecidos nesse mundo digital. E quem domina sobre isso? Não é o Senhor. Os irmãos acham que isso vai acontecer, vai ficar assim por quanto tempo? Nessa serenidade que nós estamos aqui. Você acha que é muito tempo? Eu não sei, não. Eu não estou sendo, como o mundo gosta de falar, apocalíptico no que eu estou dizendo aqui, não. Mas eu estou querendo chamar a atenção de você e de mim o seguinte: onde está a minha reserva? Onde está a sua reserva? Se cortarem todas as comunicações, as interações, de alguma forma, não estou falando nada político, não, irmãos. Se acontecer isso, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção, qual que é aquilo? O que é aquilo que, de fato, te mantém? O que é aquilo que nos mantém diante do Senhor? Nós sabemos que, de fato, o ministério da palavra ele é fundamental para a edificação da igreja. Mas por quanto tempo nós teremos o ensino, o ministério disponível?
Por quanto tempo? Então, eu sei que talvez tenha esse aspecto mais de exortação no que eu estou dizendo aqui, e eu vou caminhando para o final, porque eu quero chamar a atenção para um ponto que eu achei que é fundamental, e é a chave para você e para mim. E essa chave é a visão. A chave é a visão. É a visão de Cristo. Observa bem o que Simeão disse no seu louvor, na sua oração. Porque os meus olhos já viram. Os meus olhos viram. Os meus olhos. O conhecimento que ele teve, a percepção que ele teve, foi uma percepção que ele teve com os próprios olhos. Irmãos e irmãs, esse é o encorajamento que eu queria trazer para você e para mim. Que nós possamos ganhar. Não estou dizendo que os irmãos não têm, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que nós possamos ganhar a visão com os nossos olhos, os seus próprios olhos do Senhor. Não uma visão emprestada, não uma visão terceirizada, mas com seus próprios olhos. Possam ver o Senhor. E que essa visão, como eu tenho falado já algumas vezes hoje à noite, possa conquistar o seu coração e possamos ser possuídos por essa visão. Essa, irmãos e irmãs, é a chave. É uma coisa só. Os irmãos percebem? A obra de Deus é esta. A obra de Deus é essa. Você vai falar assim, não, eu creio em Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Mas a obra de Deus é essa. É que nós creiamos, a gente sabe que esse crer, o que significa. Que nós tenhamos esse olhar singular para o nosso Senhor. E que a visão do nosso Senhor possa nos cativar. Possa nos ganhar. Porque essa visão é que vai sustentar você e a mim nos tempos em que nós vivemos. Que nós não nos enganemos, mas que possamos nos encorajar mutuamente, como a palavra de Deus nos diz, nos encorajar mutuamente. Vamos voltar a 1 Pedro. Aquele texto que nós acabamos de ler. Para concluir, 1 Pedro, no capítulo 4. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, realmente que o Senhor possa nos dar essa visão, Senhor. Que o Senhor venha conquistar a cada um de nós de maneira ainda mais profunda, como nós precisamos. De que o Senhor, de fato, tire as escamas dos nossos olhos. Abra os nossos olhos e faz-nos ver a beleza do Senhor. Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa sustentar a cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Nos dias em que vivemos, não sabemos o que está diante de nós, mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Redentor vive. E o Senhor é aquele que se interessa por nós e cuida e zela por cada um de nós. E por isso nós pedimos que o Senhor possa dar prosseguimento, Senhor, a essa obra nas nossas vidas. Não nos deixe ficar desencorajados. Senhor, achando que o tempo está passando, que o Senhor não voltou ainda. Ó, Senhor, mas que nós possamos ser encorajados
com a mesma motivação que nós vimos em Simeão e em Ana. Senhor, de que em breve nós poderemos contemplar o Senhor na beleza da tua santidade. Somos gratos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.